Oi, gente! E aí? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vai ter mais um Dani Entrevista. E a gente vai falar sobre um caso de um brasileiro que teve o visto de estudante infelizmente cancelado após uma viagem. Ele já estava nos Estados Unidos estudando, né, aqui, né, numa escola aqui da Califórnia, e ao retornar após uma viagem internacional, né, ao retornar no período de férias dele, ele infelizmente teve o visto cancelado e foi banido por 5 anos. E a gente vai explicar melhor para vocês como que aconteceu essa história, viu, no Dani Entrevista de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito do canal, chega mais, viu? Se inscreva no canal, ativa também as notificações, o sininho, gente, que sempre você vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal, viu? E se você não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like. Deixa o like, ajuda a Dani aí, porque deixando o like você ajuda demais o canal, é importante, gente. Então, por favor, deixa o like no vídeo também, viu? Se quiser comentar, fica super à vontade. Ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, principalmente envolvendo o visto de estudante, né, que a gente sabe que muitos brasileiros acabam se utilizando do visto F1 como porta de entrada para os Estados Unidos, buscando futuramente um processo de green card. E muitos sabem que esse caminho é um caminho longo, mas muitas vezes tem os riscos também, que é sobre isso que a gente vai mencionar no vídeo de hoje. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não comentou, não compartilhou o vídeo também, faça isso. Deixa o like, comente, compartilhe o vídeo. Se quiser me seguir lá no Insta, estou sempre divulgando muitas notícias, muitas dicas, trocando muitas ideias com vocês também. Então me segue lá no Insta. Eu tenho 2 perfis. Tenho tanto o perfil da Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos, e a gente ajuda em qualquer tipo de processo imigratório para os Estados Unidos, e agora a gente está oferecendo Canadá e Portugal também. E se você não me segue no meu Insta pessoal, esse aqui é meu Insta pessoal, e estou sempre lá trocando muitas ideias com vocês também sobre os Estados Unidos, notícias, tirando dúvidas, enfim. Então vale me seguir nos dois. Vamos começar então, gente. Vou contar para vocês a história desse brasileiro, então. Ele estudava numa escola aqui da Califórnia e ao fazer uma viagem, né, com o pai dele para a França, ao regressar para os Estados Unidos, infelizmente, ele teve o visto de estudante cancelado. E eu vou trazer ele para contar a história dele, principalmente ele vai contar como que foi a abordagem da imigração no aeroporto, né, que foi ali todo o problema, e quais foram as perguntas, e quais foram as respostas que ele deu, e o que acabou motivando, infelizmente, o cancelamento do visto dele. Vou contar a história do Bruno, e o Bruno vai estar aqui com a gente para contar a história dele. Bruno, muito obrigada primeiro por ter aceitado o convite de participar do vídeo aqui no canal, viu? Obrigado você, Dani, pelo convite, viu? Obrigada. E deixar eu compartilhar um pouquinho dessa história para ajudar e ficar de alerta aí pro pessoal que sai de férias do Principalmente, país e aí acaba acontecendo uma tragédia dessa aí, né? O sonho é interrompido, né? infelizmente, é porque no caso do Bruno, gente, ele realmente ele estava de férias da escola dele, aí ele aproveitou para fazer uma viagem para a França, encontrou seu pai, inclusive, lá na França, né, Bruno? E aí, Isso. na volta para os Estados Unidos, quanto tempo você ficou na França? Fiquei uma semana, que do Uma dia semana. 24 de setembro ao dia 1º de outubro. E quando que era o retorno das tuas aulas? Minhas aulas retornava, eu voltei no sábado, dia 1, minhas aulas retornavam no dia 3, na segunda-feira. Então, na segunda-feira. E o teu I-20 estava atualizado, tudo Tava, certinho? meu 20 estava atualizado até dezembro agora passado, acho que metade de dezembro de 22, estava tudo normal Uhum. e, e aconteceu isso aí. E você tinha a cartinha da escola dizendo que você estava num período de férias e que você iria Não, retornar não às tinha. aulas no dia 3. A escola não te chegou a te dar nenhum tipo de carta nesse sentido? Não, negativo. Nenhum. Até para o pessoal entender bem, gente, para vocês que estão aí em casa assistindo o vídeo agora, o Bruno, ele tinha um visto de estudante F1 tirado no Brasil, ou seja, ele tinha o benefício de entrada e saída do país. Então, durante o teu período de férias, você pode ir para o Brasil ou para outro país e retornar para os Estados Unidos, a princípio, sem nenhum problema. A questão é que o Bruno teve esse problema, porque ao retornar, você faz a imigração novamente, tem que apresentar seu I-20, seu passaporte com seu visto F1, por exemplo, e ao retornar para os Estados Unidos, ele foi para a famosa salinha, né? E foi lá na salinha que ele foi triturado, praticamente, podemos dizer, né, Bruno, com perguntas em Sim, relação à vida dele nos Estados Unidos. Por quê? Porque o visto do Bruno é um visto de estudante que ele tirou lá em 2019 ou 2018, Bruno? 18. 2018. O Bruno tirou o visto dele de estudante para curso de inglês lá em 2018. E ele estava desde 2018 até 2022 nos Estados Unidos estudando. Mas qual foi o erro do Bruno nesse sentido? Muito tempo fazendo o quê, Bruno?
fazendo curso de inglês. E detalhe que eu nunca tinha saído desde 2018, quando eu cheguei, eu nunca tinha saído do país. Foi a minha Tem primeira muito vez. tempo. Foi minha primeira vez também. Não sei se isso aí pesa, mas 4 anos, não, então, que você praticamente ficou em solo americano sem sair durante o teu período de férias. Aí a tua primeira saída que você fez, você teve então esse cancelamento do teu visto de estudante. exatamente. Não pude nem retornar para casa para pegar nada, minhas coisas, nada. Voltei do jeito que eu cheguei. Eu voltei, fiz Paris-Boston. Aí de Boston eu ia para San Diego. E aí já de Boston eles mandaram no primeiro voo de volta para Paris. E aí de Paris, como eu tenho meu visa, o F1 estava no meu italiano. Como eu tinha meu italiano, eu podia entrar normalmente na França sem problema algum, né? Caso Uhum, não, a França ia me deportar, né? uhum. Mas aí eu fiquei um período na França e depois eu retornei para o Brasil. Tem isso também, viu, gente? O visto do Bruno, de estudante F1, não estava no passaporte brasileiro dele, estava no passaporte italiano, tá? E o Bruno fez a imigração. Quando ele chegou de Paris, nos Estados Unidos, ele fez a imigração em Boston. Boston tem uma imigração mais rígida, é bom a gente salientar isso também. Boston tem essa imigração mais rígida, porque a gente sabe que muitas vezes, muitos imigrantes, principalmente naquela região, a gente tem comunidade de imigrantes de vários países, e muitos estão fora de status também. Então, acaba sendo, querendo ou não, um ponto de imigração onde eles vão fazer muito mais questionamentos. Ah, Dani, mas eu passei por lá, foi suave, tranquilo. Acontece, assim como em outros aeroportos, como por exemplo no Texas, que eles também são muito rígidos lá no Texas, né? E Los Angeles eu também acho bem chatinho, Los Angeles também. Mas enfim, tem alguns aeroportos, algumas imigrações em alguns aeroportos dos Estados Unidos que são bem mais chatinhas mesmo. E no caso do Bruno foi em Boston. Bruno, passaporte italiano, um visto de estudante F1, válido ainda, né? Só foi sua primeira viagem internacional após 4 anos estudando inglês nos Estados Unidos, né? O teu erro inicial, para mim, foi você estar com um curso de inglês por muito tempo, 4 aninhos. Eu não sei se eles chegaram a bater nessa tecla para você, mas eu queria que você contasse como que foi a imigração, né? Quando você entrou naquela salinha, qual foi a primeira pergunta que ele te fez? Primeiro de tudo, Dani, na hora que eu já entrei na salinha, eu já fui para uma outra salinha atrás da salinha onde que fica o office dos policiais. E aí já saíram tipo, do escritório deles, pessoal, assim, já saíram com as minhas 4 escolas desde 2018, desde quando eu cheguei. Eles já Então pegaram o eles histórico, já né? pegaram todos os meus CVs e já questionando por que eu estava desde 2018 estudando inglês, por que eu não tinha ido para um college ainda e porque já que eu estava falando super bem com eles em inglês, já estava desenrolando o inglês. E aí eles batendo nessa tecla e eles batendo na tecla assim também, por que que eu morei 2 anos na Flórida e Uhum. aí eu fui para Califórnia. E aí eles batendo nessa tecla assim, por que que você mudou da Flórida para Califórnia? Quem que quem que pagou a sua mudança? Essas foram as perguntas, tá? Quem que pagou a sua mudança da Flórida para Califórnia? Porque é uma costa para outra, não é uma mudança barata, né? Uma mudança longa, longe, e, e foi isso. Já saíram com meus 4 servers desde que eu entrei nos Estados Unidos. E questionando muito isso. Então teve 2 pontos, aliás, teve 3 pontos, na verdade, que eu já posso identificar do porquê que eles desconfiaram, né, do teu tempo de estudos, e acredito que eles desconfiaram da tua violação como sendo inicialmente abuso do visto de estudante, até eles chegarem no caso de você realmente admitir uma outra violação, que a gente vai chegar nesse ponto também. Mas eu acredito que o erro foi, primeiro, muito tempo o curso de inglês, segundo, você fala muito bem inglês, por que que você está fazendo um curso de inglês nos Estados Unidos? Que foi o que eles abordaram na tua Exatamente. entrevista ali, né, que você estava conseguindo se comunicar muito bem, e isso também acabou sendo suspeito para eles. Mas por que você está estudando inglês se você fala muito bem? Então, 4 anos de curso de inglês, estudando ainda inglês, mas sabendo falar muito bem inglês. Mudança de um estado para outro, que foi a questão que eles te questionaram, né? Do porquê que você mudou da Flórida para Califórnia, certo? Exatamente. E Eu nesse acho caso, que você outra questão, rapidinho, Dani, pode acho continuar. que outra questão que pesou também é Paris, né? Um destino que estudante não, eu acho que não é muito comum estudante para Paris passear, né?
Eu acredito que Nossa, não, Bruno. Eu acredito que a questão de Paris não foi o problema, não. Eles mais focaram em cima de você estar bastante tempo aqui, porque eles desconfiaram de como que você se manteve. Por isso que eles te levaram para essa linha, porque eles queriam fazer você confessar se em algum momento você violou teu status imigratório. Por isso que entendi. eles te perguntaram quem é que fez, quem é que pagou pela tua mudança da Flórida para Califórnia. Quando eles te questionaram sobre isso, qual foi tua resposta? Eu falei que foi meu sponsor, sempre batendo na tecla do meu sponsor, quem banca você é meu sponsor, era minha avó, e aí Ou está nos Estados Unidos? minha avó está aqui no Brasil. Tá. Uhum. E aí eles bateram nessa tecla, eles pediram um depósito do sponsor, eu não tinha nada, não Você tinha não nenhum tinha, depósito, e eles não te deram nenhum prazo, você tem tal período para nada, entregar. Não, simplesmente você zero. não, e aí eles. É agora, não tem prazo. Pediram o depósito dela. Por que que ela pagava isso? Por que que ela pagava? Eu tô 4 anos aqui, ela que pagava eu, por que que ela me sustentava? E eu falando que a gente tem empresa aqui, que a gente tem uma condição, né? Que ela conseguia me sustentar, o meu custo de vida, minha escola de inglês e por aí vai. Mas não colou muito não. E eles, mesmo assim, eles começaram a te questionar, não, porque muitas vezes eles ficam forçando você, né? Que é o trabalho do Forçando, advogado, forçando, né? forçando, forçando, sempre forçando. E E eles aí chegaram a ameaçar em algum momento? eles me amassaram quando eu saí dessa sala, que é uma sala que eles abriram minha mala, Uhum, e aí a gente foi para uma outra sala conversar, uhum, e aí, tipo um escritório, uma salinha menorzinha, eu e o policial de frente, sentado, e aí o supervisor, aí ele meio que deu uma, não, acho que foi ameaça, pode-se dizer que foi ameaçado sim, ele tipo deu a assim, ele palavra falou, ameaçada, ele te deu uma intimada, deu na uma verdade. coagida, né? Deu uma intimada. Ele falou assim, ó, a gente tá sendo bonzinho com você. Se você não colaborar com a gente achar alguma coisa, a gente for ali no sistema procurar alguma coisa, a gente achar, vai ser pior para você. Você vai ser preso, você não vai ser nem deportado, e aí o negócio vai ficar feio pro seu lado. E detalhe, Dani, outra coisa também. No começo, eram sempre dois policiais comigo, o policial e o supervisor. E aí o policial que estava comigo, sentado comigo frente a frente, ele falou assim, ó, se você colaborar com a gente, você não vai ser, seu visto só vai ser cancelado. Você não vai tomar nenhum gancho de 5, 10, 20 ou lifetime, né? Aí, isso aí rolou, isso ele falou, aí depois foi passando, né? E aí, no final das contas, eu acabei tomando um gancho de 5 porque o policial foi conversar com o supervisor falou assim, não, isso aqui é 5 anos e não tem conversa. Uhum. É que a gente Cinco. adiantou o papo um pouquinho, mas Não, mas no caso ele te deu, então, ele te deu a punição de 5 anos, né? Cancelou o teu. mas o policial tinha me falado assim, ó, você colabora com a gente, você só vai ter o visto cancelado, você pode ir pro Brasil e tentar o seu visto de novo. Aí quando ele foi conversar, quando ele saiu da sala, foi conversar com o supervisor, aí ele falou assim, não, infelizmente o supervisor não, Não aceitou. não foi de acordo com o que eu tinha pensado e não tenho o que fazer, não posso fazer nada, ele é o supervisor. Mas no caso, quando ele te falou assim, se você colaborar com a gente, você não vai tomar esse gancho. O que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer em alguma pergunta específica que ele fez para você? Ele perguntou se eu trabalhava, né, com o que que eu fazia, eles insistindo muito, falando que eu trabalhava, eles falando que eles sabiam que eu trabalhava, eles falando para eu confessar que eu trabalhava e bater nessa tecla, e eu bater na tecla não, quem paga minhas contas é o meu sponsor. Aí eles, cadê os depósitos? Aí eu falei, não tenho. Ele, não, você trabalha, e vai indo. Eu negando e eles falando que sim. E aí eles falaram nessa hora aí, se você confessar, vai ser mais fácil para você, vai ficar mais, sua barra vai ficar mais limpa. Em nenhum Mas não foi o momento, que aconteceu. em nenhum momento eles falaram para você que você ia ficar detido se você não falasse a verdade, algo nesse sentido? Eles falaram que eu ia ser preso. Se eles
Se eu não falasse, eles achassem alguma coisa, aí eu ia ser preso, não ia ser nem deportado. Eles falaram sim. Eles chegaram então a falar isso, então em prisão Sim, para você, caso você não falasse a verdade. sim, falaram. Hum. E quando você assumiu que você trabalhou, né, irregularmente com o teu visto de estudante, ele falou alguma coisa após você ter assumido isso? Não, eles ficaram bem felizes, na verdade, viu? Ficaram bem felizes. Falaram: "Ó, conseguimos". Aí o policial saiu da sala, foi chamar o supervisor, e aí estava tudo certo. Aí começa tudo a preencher papelada, aí a gente repete toda a história de novo, aí ele vai o que eu vou falando e o que ele vai falando, ele vai digitando para eu colocar no processo, Uhum. e é basicamente isso. E aí você assina também no final, né? Assino, tiro foto de frente, de perfil, Hum. altura, digitais. Uhum. E nesse caso, Bruno, o tempo que você ficou ali com o agente de imigração respondendo as perguntas, você tem mais ou menos ideia quanto tempo durou essa Dani, eu entrevista? pousei era 6h30, meu voo pousou em Boston. E eu creio que até eles conseguirem isso, porque eles pegaram meu celular, né? Eles fuçaram tudo. Uhum. Você tem que dar senha, você tem que tudo, né? Eles E vasculharam a sua vida justamente para tentar achar algum indício. exatamente, Uhum. positivo. E 6h30 eu pousei. Eu acho que até eles conseguirem foi tipo assim umas 11 horas, ou 10h30, 11 horas, porque eu voltei no voo do domingo da madrugada, era 1h30 da manhã, voltei para Paris, 1h30 da manhã, cheguei em Paris 2 da tarde, no horário de Paris, né? Então foi Uhum. coisa de talvez 4 horas, sei lá, esse processo todo, E você de ficou salinha. de salinha, né, e você ficou esse tempo todo, até o quando você finalizou, né, no caso que você assinou a papelada, tudo direitinho, você ficou em alguma sala sozinho com Não, fiquei alguém, tipo tipo numa recepção deles lá, que todo mundo entra, mas não foi uma algemado em nenhum momento? não, em nenhum momento, não. Uhum. Mas os policiais me trataram super bem, assim, na medida do possível, né. Tipo assim, eu enchia o meu olho enchia de lágrimas, eu via que o olho dos 2 policiais enchia de lágrima também, sabe, assim, eles: "Poxa, eu tô", sabe, que não estava fazendo coisa errada, não é criminoso, não é nada, só estava É o trabalho dele, vivendo. né, o trabalho dele, É, exatamente. por mais que não seja um crime penal, né, no caso, É uma violação é de uma status, né, que é o trabalho uhum, deles, eles estão ali para isso, estão para caçar, né. exatamente. Eu eu costumo falar aqui para o pessoal que eu estava no lugar errado, na hora errada, com os policiais errado, né. No seu celular eles não encontraram nada de errado. Eles encontraram um print, Dani, de um pagamento meu de cartão de crédito, tipo assim, de 2019, sei lá. Aí eles pediram para abrir a minha conta bancária, e eu falei que não iria abrir minha conta bancária. Você falou que não Aí não ia abrir a conta bancária. ia, Aí o negócio ficou pior, eles deram uma estressada boa. estressada ali. É, Até porque na tua conta, nessa conta que se você fosse mostrar, teria outros pagamentos que poderiam te comprometer de certa forma? sim, 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 exatamente. Uhum. Ali é tudo comprometido. É difícil, né, Bruna, é uma situação tão difícil, porque Sim. teoricamente você não imaginaria como que isso seria, né. Esse é o ponto. Não, jamais. Nunca, né, É, nunca. mas como tá a vida agora? Pós tudo, porque Ah, isso aconteceu em outubro de 2022, quase no finalzinho do ano, né. Foi outubro ou setembro? foi foi dia 1º de outubro de 22. 1º de outubro de 2022. E daí você voltou para o Brasil, eu lembro que você mandou uma mensagem desesperada: "Dani, Sim, minha vida toda nos Estados Unidos, imagina 4, quase 5 anos nos Estados Unidos, minha vida é, inteira lá, largar assim, voltar, ser deportada e agora o que vai ser?". largar a mulher, Não começa né, largar namorada, exatamente, a sua namorada que também estava aqui na Califórnia, e né, recomeçar, né, num outro lugar, assim, né, especificamente, sim, começar no Brasil depois de tanto tempo fora do Brasil. Como sim. tá sendo esse recomeço no Brasil para você? Dani, as primeiras semanas foram difíceis, mas eu tenho cabeça boa, agora eu já tô bem, já tô planejando, graças a Deus eu tenho uma italiana, já tô planejando aí, ir pra Austrália ou para o Canadá, usar um visto que chama Work Holiday, que eu posso ir só para trabalho e por causa desse gancho aí de 5 anos, se Deus quiser, daqui 5 anos eu quero poder voltar aí, que é onde é o lugar que eu amo aí, de paixão, esse lugar aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que sim. Agora explorar novos horizontes, né, novos países. Sim, sim.
Infelizmente, até para quem vai ficar se questionando, mas Dani, não tem nada que isso possa ser feito neste caso, né, especificamente. Quando você ganha um ban, né, gente, uma punição de 5 anos, seu visto é cansado, você não consegue tirar nenhum outro tipo de visto, nem de estudante, nem de turismo, nem de trabalho, nada. Você tem que cumprir a punição dos 5 anos. A única forma que você consegue pedir é um waiver, em casos específicos, como casamento, por exemplo, né, que se você entrar com o processo de ficar, aí você entra com o processo de waiver, perdão por ter feito essa violação. Mas ele vai ter que cumprir a punição. Mas, Dani, não consegue entrar com passaporte brasileiro, já que a punição foi no visto que estava no passaporte italiano. Na verdade, tudo tá linkado, né, gente? Eles conseguem descobrir que você tem passaporte brasileiro e italiano Eu também. perguntei isso para os policiais. Eles falaram que o banimento, né, o ban tá na minha pessoa física, né, não tá no meu passaporte italiano, né. Então eles cruzam todas as informações, É não bem tem jeito. E também eles falaram assim, ó, se você tentar entrar antes dos 5 anos, o ban vai valer após o ban vai valer na data que você tentou de novo. Vai contar mais 5 anos para frente. no caso, vai te completar 10 anos, vai ter que completar os 10 anos de punição, né? Se caso tentar. Isso é bem complicado, viu, gente? Porque querendo ou não, mas Dani, eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi, ela foi banida pelo visto brasileiro, mas conseguiu entrar com o visto italiano. Deu sorte, gente, mas é um risco. Eu ouvi já casos também, mas eu prefiro não arriscar dele, porque prefiro ficar quietinho e ir para outro lugar e Tentar mais. tentar a vida e daqui 5 anos, se Deus quiser, eu voltar aí e tudo certo. Não tem O por que Bruno eu querer me arriscar. o Bruno ainda tinha uma opção, né? Porque como ele tinha o passaporte italiano, ele poderia ter tirado o ESTA para viajar e não viajar justamente com o de estudante, porque ele mora no estado fronteiriço, então ele poderia depois sair e regressar com o de estudante. Enfim, tem algumas sistemáticas, na verdade, né, gente? Mas tudo tem o risco. Por mais que existem sistemáticas que você pode utilizar, tudo tem o risco e tudo também é catalogado. Então, se eles quisessem também, por qualquer motivo, viram lá que ele tem passaporte italiano, mas que ele é brasileiro, que ele está com visto estudante, se eles quiserem parar ele e questionar ele, eles vão fazer da mesma forma, porque eles têm acesso a tudo. Infelizmente, eles têm acesso a tudo. Tem formas, tem risco também. Todas as formas vão ter risco, não adianta, viu? Mas como o Bruno tá bem consciente disso, né? Ele, como ele mesmo falou, assim, foi um azar mesmo, né? Um super azar naquele momento de tentar isso, mas enfim, como eu disse para ele também, né? Nada acontece por acaso. Enfim, eu sei que é uma resposta que ninguém gosta de ouvir, né? Quando a gente está num momento como esse, principalmente no momento de ter um visto cancelado, mas realmente nada acontece por acaso, viu, Bruno? Daqui a pouco era para você explorar outros mundos para depois retornar para cá. Entende? Mais forte também, né? Eu acredito muito nisso também. Eu também acredito muito nisso. Gente, eu quis trazer a história do Bruno aqui para vocês, até para vocês entenderem um pouco mais, né? Por mais que você tenha um visto de estudante, que tenha esse benefício de entrada e saída, você tem que ter muitos cuidados também, principalmente quando você faz atividades irregulares, como trabalhar aqui nos Estados Unidos sem ter permissão de trabalho. Tem como eles descobrirem, se eles quiserem que você abra no seu celular aplicativos de banco, e-mails, por exemplo, WhatsApp, eles podem te pedir para fazer isso. Mas eu posso me negar? Pode. O Bruno se negou, por exemplo, mas como ele mesmo disse, acabou piorando ainda mais para ele, porque a partir do momento que ele disse não, parece que eles ainda foram mais rígidos com você, né, Bruno? Você sentiu isso? Exatamente. Sim, foi nessa hora que o policial falou assim, ou você colabora ou você vai ser preso e você não vai ser nem deportado. Foi depois que eu falei não. Pois então, tem essa questão também. Mas eu quis trazer até para vocês entenderem um pouco mais. A Start, por exemplo, que é a minha empresa, a gente faz vistos de estudante, mas ao mesmo tempo a gente sempre tenta relatar para vocês todos os riscos, porque não existe facilidade só porque você tem um visto de estudante, você pode sair e voltar. Existe também o risco dependendo do que você faz nos Estados Unidos. Então, é bem importante você sempre analisar primeiro, como eu falei para o Bruno, tinha que ter analisado primeiro, antes de sair dos Estados Unidos, qual era o potencial de risco ao regressar com a tua situação atual como estudante. Se ele tivesse feito essa análise antes, talvez ele teria realmente poupado um pouco mais esse risco. Mas como ele disse, Dani, na época nem pensei mesmo, a coisa foi e realmente aconteceu. Não sente, né? Não sente, exatamente. Sendo que não ia acontecer, que nunca aconteceu e... É verdade, e acaba acontecendo. Mas pensem nisso, ficou na dúvida, quero viajar para um outro país, México, Canadá, ou na Europa, ou até mesmo o Brasil, mas estou aqui há bastante tempo, tenho uma história. Primeiro, a converse com o profissional para analisar o risco, se realmente vale a pena ou não a viagem para você. Pelo menos para você analisar, porque, como o Bruno falou, né, agora são 5 anos que ele vai ter que cumprir fora dos Estados Unidos para poder regressar para cá. Então, é sempre bom você fazer essa análise antes. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Obrigado a você, Dani.
Obrigada mesmo por ter topado. Eu sei que ninguém gosta de falar, né, quando a gente tem uma situação como essa, eu sei que é bem difícil mesmo de tocar. Eu demorei um pouquinho, mas deu certo. Mas eu super respeitei teu tempo, né? Você falou, Dani, primeiro respirar para entender o que estava acontecendo, e eu super entendo. Eu fico muito grata por você realmente ter topado participar. Eu que agradeço, Dani. Sempre acompanho você. Uma honra estar aqui com você aqui. Obrigadão, Bruno. Obrigada mesmo. E eu vou dar um tchauzinho, então, para a galera. Gente, muito obrigada para todo mundo que participou aqui da nossa Dani Entrevista. Entender um pouquinho mais sobre os riscos também do visto de estudante de entrada e saída quando você fizer viagens internacionais. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais também da pauta do dia. Ficou com alguma dúvida? Pode colocar nos comentários aqui do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa também o sininho, gente, que sempre você vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Então, vale a pena você também ativar o sininho. Se puder compartilhar, compartilha também o vídeo, porque é uma história super mega importante e vai servir de alerta para você que está aqui nos Estados Unidos com visto de estudante também, tá? Então pode compartilhar essa história também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, enfim, fica super à vontade. Quem ainda não me segue lá no Insta, pode me seguir. Aqui tem meu Insta pessoal e também o meu Insta profissional. Lá eu tô sempre compartilhando tudo sobre os Estados Unidos, processos imigratórios, tirando dúvidas de vocês, muitas notícias e muitos breaking news, né? E muitas dicas valiosas também, viu, gente? E se você precisa de suporte para visto de turismo, visto de estudante, processos imigratórios de green card, vistos de trabalho, busca de vagas, busca de bolsas de estudos, que mais? Validação, diploma, enfim, a gente tem uma oferta de vários tipos de suportes na Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não nos segue ou se você ainda não entende o nosso trabalho, entre em contato com a gente que a gente vai ter um prazer em poder te explicar um pouquinho mais sobre como que funciona todos os nossos suportes. Aqui, ó, tem o nosso WhatsApp de atendimento e também tem o nosso site. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui até o final e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, gente!